essa tarde é a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, advogada e professora de Direito da USP. Ela ficou conhecida nacionalmente por ser uma das autoras do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em 2018, ela se candidatou à Assembleia Legislativa de São Paulo e foi eleita com 2 milhões de votos, um recorde no país. Boa tarde, deputada, muito obrigada pela presença. Boa tarde, eu que agradeço a honra do convite, cumprimento a todos que nos acompanham também. E para participar comigo dessa entrevista, temos o repórter de política da Folha, Joelmir Tavares, a quem eu passo a palavra para a primeira pergunta. Boa tarde, Carol. Boa tarde, deputada. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente tem bastantes assuntos para falar aqui hoje, muito noticiário político quente, falar um pouco do seu trabalho na Assembleia. Mas eu gostaria de começar com uma questão até um pouco pessoal, saber um pouco da experiência da senhora com a Covid-19, né? A senhora contraiu o vírus, chegou a ser internada 2 vezes, disse que teve medo de morrer com a doença, que foi realmente muito sério, muito agressivo. Gostaria de saber como que foi a sua descoberta da doença, a recuperação e que alerta que a senhora faz para quem não teve a doença, né, e para quem é cético quanto à doença e aos perigos dela. Eu acho assim, o ceticismo, né, de entender que a doença não existe, por exemplo, ele, nesse momento, ele é inadmissível, porque a doença é real, a doença existe, são muitas pessoas que já contraíram no Brasil e no mundo, muitas pessoas que já morreram da doença no Brasil e no mundo. Então, acredito que não seja sequer inteligente, né, as pessoas continuarem negando uma realidade. Nesse sentido, é importante que as pessoas se preservem, né, se previnam e também previnam, eventualmente, transmitir para os demais, porque eu mesma não sei onde eu contraí, como eu contraí. Eu não viajei para o exterior, entendeu? Eu não sei. Então, eu não sei se, antes de eu começar a tomar os cuidados, se eu já tinha o vírus, né? Porque eu comecei a usar máscara na Assembleia quando ninguém usava. Né? Antes da gente começar o trabalho virtual, quando ainda estávamos no trabalho presencial, eu já estava usando máscara, né? Porque eu entendi que era importante. Falei, eu não sei se eu estou contaminada. Ah, mas você não está doente. Mas como é que eu vou saber? Também não sei se alguém está e vai passar para mim. Então, eu estava usando máscara, né, já muito antes de terminar o trabalho presencial na Assembleia. Quando a gente adotou o trabalho virtual, né, as sessões online, e eu comecei a trabalhar de casa, aconteceu que eu perdi o olfato e o paladar. Neste momento, que era bem no início, começaram a surgir os artigos dizendo, olha, quem perde o olfato pode estar com Covid. Então, eu segui usando máscara, eu segui com o distanciamento, inclusive dentro de casa, porque eu já estava fazendo, aí eu radicalizei, mas eu não procurei médicos, eu não procurei um hospital, entendeu? Eu esperei os 14 dias, né, em casa, isolada, e eu acho que foi um erro, porque eu fui piorando, né, achando que eu ia melhorar, e acreditando que eu tinha que esperar 14 dias, eu não sei por quê. E qual era a sensação? Eu achava que eu falava assim, gente, porque o que acontece? A minha família tem muito petista, mas também tem alguns bolsonaristas. Então, assim, tem um povo dentro da família que demorou também para acreditar que a doença existia. Então, quando eu dizia que eu achava que eu estava e que eu tinha que ficar completamente isolada, muitos parentes disseram que eu estava, como é que eu posso dizer, sugestionada, entendeu? Que eu estava imaginando, que era só uma crise de alergia. Covid psicológica. Aí eu falei, gente, mas eu estou me sentindo muito mal. Eu nunca fiquei doente assim. Não pode ser psicológico. Então, a verdade é que eu tomei todas as precauções, mas como todo mundo dizia que não era possível, que eu não tinha ido, sabe, que tinha começado agora no Brasil. Então, assim, eu demorei para acreditar. E eu ia me sentindo muito mal a cada dia, né? Respirar, à noite, principalmente, era como se fosse um exercício físico. A força que eu tinha que fazer para respirar era como se fosse um exercício físico.
Ficar sem o olfato também é um negócio muito ruim, a gente não imagina como é ruim, né? E também aquela dúvida se voltaria ou não voltaria. Mas quando deram uns 14 dias, foi que a coisa ficou insustentável, né? Por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, a falta de ar do Covid se confunde com a falta de ar de uma alergia. Como eu sou alérgica, eu digo com tranquilidade que não. É muito diferente. A falta de ar do Covid, ela é muito forte. Ela não acontece aqui nas vias respiratórias. Não é que você fica entupido. Ela acontece no peito. É como se tivesse um peso enorme no peito, entendeu? Então, o ar entra no seu nariz, passa na garganta. Quando chega no peito, é como se ele não tivesse entrado. Então, assim, quando eu cheguei, né, quando eu fui buscar ajuda, eu já estava com a tal da pneumonia viral aguda, com os vidros foscos, né? Então, o conselho que eu dou para as pessoas, primeiro, acreditem que a doença existe, tomem as precauções, usem máscara, lavem as mãos, fiquem com essa história do distanciamento, evitem aglomeração, né? Não tem esse comportamento assim agressivo, sabe, de querer testar, porque só a própria pessoa perde com isso e quem está ao lado. E quando perceber que está com algum sintoma e que esses sintomas estão, assim, dia a dia, ficando, ainda que seja um pouquinho, mais significativos, já procura um médico. Eu acho que tem que procurar. Certo. E eu sou da opinião que tem que tratar no começo, que não tem que ficar esperando agravar para colocar no respirador, até porque tem pesquisas internacionais mostrando que 80% de quem é entubado, né, não se cura. Então, assim, 80% dos entubados vão a óbito. Então, para que chegar nesse ponto, né? Já existem coquetéis que estão sendo administrados nos pacientes. Eu tenho conversado com o pessoal de Manaus, que está tratando na ponta. Quando eles perceberam que eles não teriam estrutura, que a coisa lá estava ficando incontrolável, eles estabeleceram um protocolo. Conversei recentemente com um quinto-anista de medicina que está atendendo na ponta, que se contaminou, ele tomou o tal do protocolo, que é um kit de medicamentos. Então, eu acho que a gente, independentemente, né, dessa polêmica em torno da cloroquina, eu entendo que tem que tratar o mais rápido possível, porque se esperar, né, a coisa agravar, você pode ter que colocar essa pessoa num respirador. Eu demorei para descobrir isso, mas descobri que, infelizmente, nós não temos tantos profissionais treinados para entubar. Aconteceu esse fim de semana no Amapá, do enfermeiro falecer, tendo respirador, tendo médico, mas por não ter os sedativos necessários para entubar. Então, são tantos elementos a considerar que eu acho que é melhor tratar logo, entendeu? Mas então, a senhora tomou a cloroquina, a senhora mencionou a cloroquina e mencionou um protocolo, né, de medicamentos. Eu queria saber se esse protocolo inclui a cloroquina e se a senhora tomou. Esse protocolo que eles estão fazendo em Manaus, pelo menos com os profissionais que eu contatei, ele inclui cloroquina, azitromicina, anticoagulante e um vermífugo. Tá? É um protocolo que eles estão fazendo em Manaus, pelo menos com os médicos que eu conversei. Conversei com alguns outros profissionais que estão fazendo protocolos parecidos. Tá? No meu caso, que foi um negócio muito estranho, quando eu piorei, o vírus já não estava mais no meu organismo. E a cloroquina ataca o vírus, ela não ataca os efeitos. Ou, né, quem defende entende que ataca. Então, para o meu caso, né, não era uma situação para tomar a cloroquina. Além de eu já não ter mais o vírus, né, eu tive toda a inflamação em decorrência do vírus. Além de eu já não ter mais o vírus, quando a coisa piorou, com a azitromicina, eu tive uma arritmia muito forte. Tá? Então, até hoje eu não sei se foi a azitromicina ou se foi a cortisona. Tá? Porque também tem um outro protocolo que estão colocando com cortisona. Eu tomei uma dose muito forte de cortisona, já estava tomando 5 dias de azitromicina, tive uma reação, uma arritmia muito forte. Então, no meu caso, mesmo que eu tivesse com vírus, a cloroquina não seria, vamos dizer assim, aconselhável, entendeu? Então, o que eu acho? Eu acho que no caso da cloroquina, o médico tem que ter, né, a sua autonomia.
o paciente tem que ser informado sobre os potenciais riscos, e me parece adequado que esse paciente seja submetido a um eletrocardiograma antes de tomar esse medicamento, uma vez que o efeito colateral é uma arritmia, né, uma alteração na batida do coração. E eu não acho justo tirar desse paciente uma opção, entendeu? Uhum. Porque quando eu voltei para o hospital, eu pedia para tomar cloroquina. Eu falava, eu assino qualquer papel, porque eu estou morrendo. Né? Lembro até do enfermeiro que me recebeu, ele deu risada, ele falou, calma, você não vai morrer, fique calma. Mas a falta de ar era insuportável. Então, eu tenho medo que essa politização em torno dos medicamentos, né, ela finde prejudicando exclusivamente os pacientes. Eu acho que erra o presidente ao endeusar a cloroquina, né, e achar que se colocar na torneira vai acabar com o Covid, mas também erram aqueles, né, que têm essa resistência ao presidente e pegaram o ódio da cloroquina e não conseguem perceber que até mesmo médicos, quando ficaram doentes, decidiram por conta própria tomar o medicamento no início, né, porque Sim. muitos médicos tomam no início. Então, também não acho justo, sabe, tirar uma possibilidade do paciente que está na ponta. Sim, sim. A senhora falou de politização, vamos entrar já em temas mais políticos, Carol. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora a respeito do que a gente viveu aí no fim de semana. A gente teve uma entrevista à Folha do empresário Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro, que apoiou o Bolsonaro durante a campanha, mas hoje está rompido com o presidente. Ele afirmou nessa entrevista, a colunista Mônica Bergamo da Folha, que, segundo o relato que ele ouviu do Flávio, a equipe do Flávio foi avisada por um delegado da Polícia Federal em outubro de 2018, entre o primeiro turno e o segundo turno da eleição, de que haveria uma operação da Polícia Federal na Assembleia Legislativa do Rio, onde o hoje senador Flávio, ele era deputado estadual, e que atingiria o seu gabinete, atingiria o seu assessor Fabrício Queiroz. O que corrobora esse relato é o fato de que Queiroz foi, de fato, exonerado em 15 de outubro de 2018. Mas, a respeito dessa entrevista, a senhora diz que essa história tem que ser recebida com parcimônia e que a senhora achou tudo muito estranho. Eu queria entender o que a senhora achou estranho nessa questão. Veja, quando eu digo que achei estranho, não é que eu esteja dizendo que o empresário, em alguma medida, esteja faltando com a verdade, não é isso, né? Pelo que eu entendi, a Polícia Federal vai apurar, o Ministério Público Federal também vai apurar, mas, se eu entendi bem, né, no momento em que ele cedeu a casa dele para o presidente fazer toda a campanha, porque a casa dele virou meio que um QG da campanha, né? Ele já sabia de tudo isso. Então, não era problema naquele momento, porque, assim, eu só soube da história do Queiroz quando o presidente já estava eleito. E, para mim, foi um choque muito grande. Né? Mas, porque deputada, desculpe interromper, mas ele disse que soube desses fatos já depois da eleição, né? Ele não tinha sido eleito ainda suplente de senador. Ele disse que foi procurado pelo Flávio em dezembro, se não me engano, não é isso? Ou novembro? Não. Pelo que eu entendo, eu acho assim, vai ter que apurar, ele provavelmente vai prestar depoimento. Sim. Mas, pelo que eu entendi, no momento em que ele cedeu a casa para o presidente fazer a campanha, ele já sabia disso. Então, assim... Diz o que exatamente a senhora diz? Diz que ele está dizendo que o Flávio disse para ele, que a Polícia Federal, alguém da Polícia Federal, teria avisado o senador, agora senador, que ele estava sob investigação, ou um funcionário dele estaria sob investigação. Então, assim, o que eu estou achando um pouco esquisito é uma pessoa que naquele momento ouviu isso e se calou, né? Cedeu sua casa para o presidente, que antes era um deputado, fazer a própria campanha. Naquele momento sabia que se noticiasse isso, o Flávio poderia, se já estava eleito, se é verdade que ele soube depois que já estava eleito, o Flávio poderia ter a sua posse questionada pelo senador que concorreu, pelo candidato que concorreu com ele. Então, naquele momento foi interessante, vamos dizer assim,
calar. Aí agora, né, essa notícia, que também é interessante, porque, muito embora a imprensa esteja levando o fato para uma análise da eleição presidencial, a lógica é comprometer o Flávio Bolsonaro, entendeu? O problema está diretamente relacionado a ele. Se ele é processado, se ele é afastado, se ele é preso, vamos imaginar, automaticamente quem assume a cadeira é o denunciante. Então, com isso, eu não estou dizendo, até porque não tem elementos para falar isso, que o empresário teria criado isso, não é isso, entendeu? Mas eu acho que esse contexto, ele tem que ser levado em consideração. Né? Então, assim, poxa, se você sabe que tem, vamos dizer, um esquema de corrupção ou de peculato, de desvio de dinheiro público, que a pessoa se cercou de garantias porque foi avisada, né, numa quebra de sigilo funcional. Hoje tem consciência de que aquilo era errado, mas também tem uma formação, tem um histórico. Por que você deu a casa para o presidente fazer campanha? Não sei se vocês conseguem entender, porque a imprensa também está colocando como se fosse assim, né? A pessoa mais inocente do mundo que traz à tona uma revelação. Espera aí, a pessoa estava participando ali de toda... Mas, de qualquer forma, não existe um valor nesse depoimento dele, caso os fatos que ele relata se provem verdadeiros? Emendando a pergunta do Jamil, se isso for comprovado, realmente, como a senhora diz, ele é um interessado na história. Eu acho que, de fato, ele ficou sabendo disso em dezembro, mas, como a senhora disse, foi antes, de qualquer forma, de Flávio assumir o mandato. Então, ele poderia ter avisado em dezembro, né, enfim, e ficou calado até agora. Mas isso se comprovando, a senhora vê qual o nível de gravidade dessas afirmações? Eu não consigo ver nenhuma relação, porque agora o que criaram em torno disso? Uma suposta nulidade da eleição, uma suposta anulação da eleição. Eu não consigo ver, sob o ponto de vista do direito eleitoral, uma relação de causa e efeito. Tá? Eu não consigo ver. Mormente, quando a gente tem o exemplo, né, do processo da chapa Dilma Temer, que ali sim, né, sobravam provas, e até eu criei a expressão que acabou ficando famosa, né, absolvição por excesso de provas. Então, assim, diante daquele julgamento, onde havia excesso de provas de dinheiro sem origem, de desvio de dinheiro público para a campanha, e que a chapa não foi cassada, querer criar uma relação de causa e efeito numa informação que teria sido dada ao filho, me parece muito distante. Mas por que eu estranhei? Porque a semana inteira que passou, os deputados da esquerda que se manifestaram no plenário da Assembleia, eles pararam de falar de impeachment do Bolsonaro, pararam de falar de renúncia, eles começaram a falar fora Bolsonaro, mas eles mencionavam muito, eu lembro bem, somente da fala do deputado Gianazzi, a cassação da chapa. Falei, mudou a tese? Só para deixar claro para quem nos acompanha, o que a senhora critica em relação a essa tese de nulidade da eleição é que a senhora acha que pode vingar uma tese de que o segundo colocado na eleição deveria, então, ser empossado, e isso levaria à posse de Fernando Haddad do PT. Existe um caminho para isso. Então, deixa eu explicar. E isso preocupa a senhora, né? Lógico. Depois de todo o meu trabalho. Aí vão criar um caminho forçado para entregar a presidência da República para o PT? Gente, eu não minto. Tudo que eu não quero na vida é o PT no governo. Essa é uma questão que eu gostaria de entender. A senhora sempre relata muito temor com essa volta, com uma possível volta do PT. A senhora pede união da direita para que o PT não volte ao poder. Eu gostaria de entender por que a senhora tem tanto medo e tanta ojeriza ao PT, e se a senhora acha viável que o partido volte a vencer uma eleição nacional num período curto de tempo.
A senhora vê possibilidade de eles vencerem uma eleição em breve? Bem, possibilidade sempre há, né? Quando você tem uma eleição, né, ou quando você tem um concurso ou uma competição, sempre há a possibilidade daqueles que estão nesse concurso, nessa competição, nessa eleição, virem a ganhar. Então, assim, eu estou na política, mas eu não sou política, né? Político tem essa mania de dizer, eu já ganhei, ou fulano não vai ganhar. Desculpa, né? A realidade não tá na retórica, né? Então, possibilidade sempre há. Agora, no que depender de mim, não ganharão, porque já tiveram a sua chance por um período longo e fizeram o que fizeram, né? Não só do ponto de vista do autoritarismo, das perseguições, mas do ponto de vista dos desvios de dinheiro público na casa dos bilhões. Então, não tem como negar essa realidade, né? Então, assim, é importante quem nos acompanha compreender. Porque hoje, por exemplo, algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo assim, você não sabe o que você quer, né? Você uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Não foi você que disse que ele não tinha condições, agora estão falando em anular a eleição, você está contra? Calma lá. Daí a relevância da formação jurídica. Cada um desses caminhos tem uma consequência. Se o presidente renuncia, por entender que ele não tem condições de seguir no cargo, quem assume? O vice-presidente eleito. No caso, é o general Mourão. Que a gente ainda não sabe bem como é que pensa, né? O que pensa, o que propõe, mas foi eleito legitimamente. Então, assim, o caminho natural seria esse. Se por qualquer razão, né, tem lá, conseguem comprovar um crime de responsabilidade, ocorre o impeachment, o presidente é afastado, quem assume? O vice-presidente. A proposta que surgiu, e aí eu achei muito estranho, foi de uma suposta informação dada para o filho do presidente de que um funcionário dele estaria sendo investigado, querer anular a eleição presidencial. É importante o povo entender que, se isso acontecer, não é que sai Bolsonaro, Mourão assume. Cancela-se a eleição da chapa e aí existem discussões jurisprudenciais em dois sentidos, tá? Existem decisões no sentido de se fazer uma nova eleição, mas também existem precedentes do segundo colocado assumir. Então, para a esquerda, é muito interessante agora abraçar a tese da anulação da eleição. Entendi. E eu me assustei um pouco de surgir essa testemunha, né, da história aí, que não falou nada até agora, e ao mesmo tempo, a tese da nulidade, da anulação da eleição, ser abraçada por esquerda e direita. Porque rapidamente, né, por exemplo, o Haddad se manifestou e o Kim Kataguiri se manifestou. Eu falei, gente, mas pelo amor de Deus! Entendeu? Deputada, Agora, dando um passo atrás, esse depoimento do empresário Paulo Marinho foi primeiramente associado à suposta tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, especialmente no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, esse depoimento teria mostrado que há um interesse do presidente em acompanhar o que é feito no Rio, porque muitas investigações atingem o seu entorno. O que a senhora tem dito sobre esse inquérito, que a senhora faz uma defesa técnica? Até agora a senhora não viu elementos que apontem para crime ou para qualquer tipo de irregularidade cometido pelo presidente, né? Como que fica a posição da senhora com esse novo fato? A senhora acha que é um elemento novo importante? Ou a senhora mantém o entendimento anterior? Por enquanto, mantém o entendimento anterior. Mas por que exatamente? Se você lembrar do que falou o ministro Moro quando ele saiu, o ministro disse assim: eu queria entender por quê. Por que ele quer trocar? Se a gente comparar a situação do ministro Moro com o que a gente chama de uma ação
né? Por exemplo, de um agente infiltrado, tá? Ou uma ação controlada, né? Estou falando em técnicas de investigação. O ministro Moro teria abandonado a operação na fase dos atos preparatórios. Estou estabelecendo aqui um paralelo. Então, ele constatou que o presidente queria fazer uma troca. Dali, ele inferiu que o intuito do presidente era, de alguma maneira, interferir numa investigação A ou B. Mas ele não esperou para ver o que era. Ele saiu antes. Se existe, né, efetivamente esse intuito direcionado a uma operação A ou B, o ministro saiu no momento do que a gente chama no direito penal dos atos preparatórios, que não são passíveis de punição, está entendendo? Então, se ele queria provar isso que ele está alegando, e eu compreendo a situação dele, né, eu acho que para ele estava impossível ficar ali naquele governo. E dá para entender. A senhora, no lugar, teria feito diferente? Eu acho que eu não teria nem ido, né? Mas se a senhora estivesse diante desse dilema ético, a senhora defende que ele deveria continuar no cargo para eventualmente esperar algum fato? Eu acho que isso não me compete, entendeu? Eu acho que são as questões, né, de cada qual. Eu estou só fazendo uma análise técnica. Com o que ele entregou, com o que ele apresentou, com os depoimentos dos delegados, né, nós não temos indício nenhum de uma interferência real na Polícia Federal. Nem a intenção ficou clara, porque as próprias frases da reunião que foram transcritas, elas falam de uma reclamação da falta de informações de todos os órgãos de inteligência, entendeu? E a gente tem que lembrar que a própria presidente Dilma reclamava disso, que ela ficava sabendo das coisas pela imprensa. Eu lembro de uma passagem que ela teria sido, de alguma maneira, não sei se ela foi interceptada ou se ela foi... Teve alguma coisa com os Estados Unidos, que ela ficou nervosa, não me lembro os detalhes agora. Houve espionagem. Era uma investigação, uma espionagem americana que ela foi vítima. E ela também reclamou do GSI na época, que ela dizia, não é possível, o mundo está sabendo e eu não. Então, assim, eu vi aquela indignação do presidente nas frases transcritas, muito nessa linha, né? Agora, o ministro saiu, não saiu, errou, não errou, é uma decisão pessoal. Obviamente, eu, como cidadã, preferiria que ele tivesse ficado, porque eu confio no ministro, né? Eu acho que ele, para a gente, era uma garantia de segurança, né? de seriedade, de correção. Então, eu gostaria que ele tivesse ficado. Ele decidiu sair. Sob o ponto de vista penal, eu não vejo que haja alguma coisa. E ele próprio, no seu depoimento, diz, eu não atribuí crime nenhum ao presidente, eu só contei os fatos. Entendeu? Agora, deputada, a senhora disse que confia no ministro, que gostaria que ele tivesse ficado, porque, enfim, estava fazendo um bom trabalho, e, ao mesmo tempo, diz que o relato dele não prova nada. A senhora acha que ele está mentindo ou que ele está exagerando de forma intencional? Você não entendeu, com todo respeito. Um fato, ele pode ser verdadeiro, mas não, pode até ser grave, pode até ser reprovável, mas não caracterizar um crime. Você pode ter uma situação na Folha de São Paulo, você pode ficar, vamos supor, teu chefe te deu uma reportagem. Quando chega no dia, você se prepara, você estuda, na véspera, ele tira de você e dá para uma outra pessoa. E aí você começa a imaginar as razões. Você pode se magoar, entender que ele foi antiético, que você sofreu assédio moral. Pode, entendeu? E você pode sair, dizer isso claramente. Mas isso não necessariamente é um crime, entendeu? Mas a minha dúvida é se a senhora só vê problema nisso sendo um crime. A senhora não vê problema na intenção, nesse plano, vamos dizer assim. A senhora não acha possível que o presidente, de fato, tivesse querendo isso? A senhora só vê problema se for um crime consumado e inequívoco? É porque, no direito, a gente não pune intenção. A intenção é um ato preparatório.
Mas a senhora, tô perguntando, mas a senhora a pergunta não é para é a uma deputada, não é para a deputada jurista. e para a cidadã e não para uma juíza. Mas vocês me convidaram para um debate jurídico, é assim que foi o convite. Não, também, mas a senhora é deputada. Entendeu? Exato, a minha dúvida é se a senhora tem alguma visão pessoal sobre isso, ou se a visão pessoal da senhora também é técnica. A minha visão passa a ser técnica quando o objetivo da análise é saber se vai embasar um processo de impeachment ou não. Entendeu? Falando em impeachment, há não. algum elemento, alguma pista nesses mais de 20 processos que chegaram à mão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em que a senhora veja caminho possível para um eventual processo de impeachment do presidente Bolsonaro? Eu li alguns dos pedidos, não li todos, então, assim, não posso falar sobre os demais. Os que eu li, eu achei que não conseguiram mostrar o crime de responsabilidade, não conseguiram deixar clara a intenção, e eu li esses pedidos antes de ler os depoimentos dos delegados. Lendo os depoimentos dos delegados, os pedidos acabaram ficando ainda mais fracos, porque os delegados foram todos muito contundentes, de que nunca houve nenhum pedido de interferência, de que nunca teria havido sequer uma comunicação, de que o doutor Valeixo queria sair, que o ministro Moro queria ou manter doutor Valeixo ou colocar doutor Disney. Então, assim, fica muito claro que houve ali um choque entre os dois, né? Que houve um inconformismo do ministro Moro, que é um pouco nosso também, com o fato do COAF ter sido retirado de lá, com o fato do presidente não ter apoiado, né, o pacote anticrime, do presidente não ter comprado essa pauta da anticorrupção com assim, a força que nós gostaríamos que ele tivesse. Mas aí é muito mais uma questão de decepção do que de impeachment, entendeu? Então, você tem que tentar separar. Em março, a senhora defendeu a senhora disse que o presidente Bolsonaro não tinha mais condições de continuar no cargo. Mas, ao mesmo tempo, agora a senhora também não vê elementos para se abrir um processo de impeachment. O que a senhora defende hoje? E de que forma ele sairia do cargo? Ele podia renunciar, né? Entendeu? Porque, assim, o que acontece? Ele insiste nos erros. Parece uma pessoa... às vezes eu sinto o presidente como uma pessoa, assim... muito recalcada, sabe? Eu acho que ele apanhou muito na vida, naquela coisa de ter sido expulso do exército, depois de estar sempre isolado no Congresso, a resistência toda a ele, e aí ele venceu. E aí parece que ele está sempre querendo mostrar para todo mundo que ele chegou lá, que ele não precisa de ninguém, que é isso aí mesmo, que ele não deve satisfações. É um comportamento, guardadas as proporções, parecido com o do ministro da Educação. Né? O ministro da Educação também. É uma agressividade absolutamente desnecessária. Então, assim, quando é que o país vai ter um pouco de estabilidade? Quando é que o país vai ter um pouco de tranquilidade? Então, nesse sentido, eu acho que ele, mantendo esse comportamento, ele não tem condição. Mas eu não tenho como dizer que esta falta de condição é um crime. Estão compreendendo? Estão entendendo isso? Assim, eu posso ficar... Por que eu me ressinto mais? Eu vou acender a luz, que está muito escuro aqui. Espera só um pouquinho. Esse horário a luz vai mudando. Por que eu me ressinto mais, né, de constatar essa falta de condições nele do que, por exemplo, em alguns candidatos? Por exemplo, eu divirjo muito do prefeito de São Paulo. Divirjo muito. Mas, assim, eu não coloquei as minhas esperanças todas, né, as minhas expectativas todas no prefeito, como, de certa forma, eu coloquei no presidente. E foi muito trabalho para tirar o PT, foi muito trabalho para elegê-lo. As pessoas falam muito que todo mundo meio que surfou na onda dele, mas isso não é verdade. Uhum. Eu só gostaria de entender, porque assim, não fica claro para a opinião pública em que lugar a senhora está hoje. A senhora defendeu que ele saia,
senhora disse que não é elemento para impeachment, a senhora acha que ele poderia renunciar, mas, ao mesmo tempo, ele não dá nenhuma indicação de que vai tomar essa providência, que vai desistir de ocupar a presidência. O que a senhora, onde a senhora está hoje? A senhora ainda apoia o presidente em alguns pontos? A gente se vê claramente que a senhora não é frontalmente contra ele, não está contra tudo relacionado a ele, só porque a senhora defendeu lá atrás que ele deixe o cargo. Onde a senhora está hoje? Em que lugar? A dúvida é se a senhora está batendo panela na varanda ou não, deputada. Não estou batendo panela na varanda, até porque quem está batendo panela ainda, né, é um povo que me chama de golpista, então vai ser complicado eu me unir nessa frente ampla aí que estão querendo formar. Eu não confio nesses grupos, né, não confio nem um pouco, não vejo boa intenção neles. Então, assim, eu estou muito isolada. Esse é um fato, entendeu? Eu estou muito isolada, né? É triste ver que uma pessoa que conseguiu chegar onde chegou, a duras penas, não só dele, mas de muitas outras pessoas, eu, inclusive, quiçá principalmente. E essa pessoa está jogando essa oportunidade no lixo. Está jogando porque não consegue ter humildade, né, de ouvir, de recuar um pouquinho em alguns posicionamentos, né? Talvez fazer uma terapia, né? Porque assim, mas a única saída, a única saída que a senhora vê enfim, a senhora diz que ele não tem condições por tudo isso que a senhora está falando, mas que não há um crime. A única saída que a senhora vê é a renúncia ou existe alguma outra possibilidade? Pergunto porque um tweet da senhora me chamou a atenção. A senhora diz que ele poderia cair não por crime, mas pelo medo que ele está gerando. E aí a minha dúvida é, mas como assim cair não por crime? Existe algum outro modo? O que a senhora está pensando? Vamos lá. Eu dei um semestre inteiro na USP, tá? A diferença entre crimes praticados por meio de atos e por meio de fala. E eu demonstrei para os meus alunos, e isso já tem anos, hein, que conforme o tempo vai passando, as pessoas vão diminuindo a importância dos crimes praticados por meio de atos e elas vêm aumentando a importância, né, do que elas chamam de crime praticados por meio da fala. Não são raras as vezes que uma ofensa verbal gera uma reação maior do que um homicídio efetivamente praticado. Então, a reação da imprensa, por exemplo, às grosserias, às ignorâncias, aos absurdos do Bolsonaro e dos bolsonaristas, é muito maior do que foi aos desvios bilionários do PT. E ali nós tínhamos atos efetivos. Nós tínhamos fraudes, nós tínhamos peculato, né? Então, o que eu estava tentando dizer ali para os apoiadores do presidente? Parem com esses discursos agressivos, parem de ir na porta das autoridades, parem de ficar fazendo manifestação com presença de deputados, do próprio presidente, pedindo fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, porque, em tese, isso não é crime. Ninguém está matando ninguém está batendo em ninguém está estuprando ninguém está pegando o que é dos outros, mas está criando um caldo de cultura que vão começar a atribuir uma série desses crimes, né? Então, assim, crime contra a honra, crime contra a segurança nacional, crime contra... Quando você vai olhar, não tem nada, mas tem toda uma dinâmica que pode, amanhã, criando, né, um cenário, um contexto, fundamentar um pedido de impeachment. Como ele já não é nem um pouco apreciado, o presidente, tem chance de ir para frente. E essas pessoas mais ponderadas, né, desculpa, não tem outra palavra, mais racionais, que o apoiaram e ainda torcem por ele, e eu me coloco entre essas pessoas, ficam numa situação difícil para defender. Porque é muita loucura. Estão compreendendo? Entendi. Muita loucura. Deputada, trazendo o assunto um pouco, ainda assunto impeachment, mas trazendo para São Paulo. O governador João Dória
é alvo de um pedido de impeachment que tramita na Assembleia do Estado, foi apresentado por um grupo de deputados, ali na maioria bolsonaristas. E tem havido uma grande pressão do eleitorado bolsonarista aqui em São Paulo para que a Assembleia abra o processo de impeachment e aprove. A senhora já disse que não pode comentar o processo especificamente, porque, se for aceito, a senhora vai ter que julgá-lo lá na frente. Mas a peça foi analisada por vários especialistas em direito constitucional, e eles dizem que o documento é bastante político, é mais político e panfletário do que técnico jurídico. A senhora, como é que a senhora vê o uso do instrumento do impeachment dessa maneira, como uma estratégia de um embate político-eleitoral? Se isso foi feito, a senhora acha que é legítimo? Eu vou te responder como, não sobre o caso concreto, tá? Em tese, tudo bem? O que eu tenho dito para as muitas pessoas que me procuram querendo pedir impeachment de Deus e todo mundo? É um instrumento importante demais, né? Valioso demais, sério demais, para ser banalizado. Se você, qualquer discordância, qualquer divergência, qualquer indignação, vai lá e apresenta um próximo pedido de impeachment, a chance daquilo ir para diante é muito pequena, é mais para a pessoa poder dizer que fez, né? E você acaba banalizando um instrumento muito bom, muito importante, entendeu? Então, eu não aconselho ninguém a sair por aí fazendo pedido de impeachment contra quem quer que seja, só porque ficou desgostoso de um ou outro, sabe, de um ou outro ato. A senhora refletiu isso quando apresentou o pedido de impeachment da presidente Dilma? Com certeza. Se você tivesse lido, você ia saber. Mas, deputada... Por quê? Porque ali sobravam crimes. Sim, Mas, sim. Mudando um pouco, é porque eu queria pegar um gancho. A senhora acabou de falar a seguinte frase: é muita loucura, para definir o governo Bolsonaro. E tem muita gente tentando entender essa loucura. Alguns cientistas políticos, enfim, vários estudiosos dizendo que existe um método nesse caos, que ele quer mobilizar a militância dele, que ele quer se reeleger, que ele quer aplicar algum tipo de golpe. Enfim, a senhora costuma ver boas intenções nos governantes, mesmo quando eles erram. A minha dúvida para a senhora é qual que a senhora acha que é a intenção, o objetivo dessa loucura, se é que há um objetivo? Ai, gente... É muita burrice, não dá para ter estratégia nisso aí, entendeu? Mas a senhora acha que pode gerar algum tipo de quebra da ordem democrática, algum tipo de consequência mais grave, que é o que se teme? Eu não consigo ver as Forças Armadas dando respaldo para algo tão grotesco, entendeu? Então, assim, você não consegue ter uma manifestação consistente em nenhuma área. Tirando a área econômica, que eu vejo muita consistência no trabalho do ministro Paulo Guedes, e você não consegue ver, sabe? Parece que é o amor ao grotesco, é o desejo de chocar, e você precisa governar, entendeu? E é muita ambiguidade. Reclama do Congresso, mas, na verdade, manda um projeto dando poder para o Congresso gerenciar o orçamento. Então, assim, é muita ambiguidade. Tem quem diga que é para a gente estar sempre, né, discutindo, ele está sempre em evidência, com isso a esquerda sequer aparece, tem quem diga. Só que eu acho assim, uma vez ou outra essa estratégia, sei lá, de Carlos Bolsonaro, pelo que dizem, tudo bem, mas todo dia... todo fim de semana, um ato, isso cansa, ninguém aguenta mais, entendeu? Isso vai gerando um caldo de cultura. Vai ter uma hora que não vai segurar. Então, eu não consigo ver como eles pensam em reeleição. Com essa dinâmica, eu não consigo ver. É que, infelizmente, faltam quadros alternativos. Talvez por isso que eles achem que eles têm chance, né? Porque eu, por exemplo, eu não voto no PT, nem no PSOL, né? Assim, eu sei que é difícil dizer nunca, mas eu nunca votarei neles. Eu arrisco aqui, né, errar dizendo nunca, mas eu não voto. Então, assim... A senhora fala da ausência de quadros. O seu partido, o PSL, trabalha com a possibilidade de que a senhora venha a ser uma candidata à presidência da República em 2022.
A senhora já foi questionada sobre isso e não respondeu. A senhora está alimentando essa possibilidade? Eu acho que querer antecipar a eleição é a pior coisa do mundo. Entendeu? Então, a gente tem aí vários potenciais candidatos. O próprio presidente, o governador, o Mandetta, o pessoal tem falado, o Moro, o pessoal vem falando bastante. Então, eu acho que assim, já são tantos potenciais candidatos que colocar mais um, né, é só para causar mais celeuma. Não que eu entenda que esse foi o objetivo dos colegas que muito gentilmente lembraram do meu nome, não é isso. Mas não é o momento. Né? Muitos dos problemas que nós estamos vivenciando, na minha leitura, são resultado do presidente ter antecipado isso. Porque o presidente foi eleito dizendo que não ia nem concorrer a uma reeleição. Foi ele tomar posse, ele começou a falar em 22. Aí veio o Dória, veio o Witzel, entendeu? Então, assim, para que mexer nisso? Né? A gente ainda está aqui querendo saber se vai ter eleição em 2020. Então, acho que um passo por vez. Tá certo. Acho que é isso, Jomir. Quer fazer mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Não, só para aproveitando o gancho, a senhora, o que a senhora pensa sobre as eleições municipais? A senhora acha que há condições de fazer na data prevista, outubro, e a senhora vê risco caso haja uma pressão para se prolongar os mandatos dos atuais vereadores e prefeitos? Olha, no primeiro momento, eu estava defendendo que nós adiássemos mesmo, sabe? Talvez para fazer uma eleição só em 22, eu até acho que seria interessante pensar nessa reforma, fazer uma eleição só. Mas, por outro lado, depois, com todas essas questões, essas manifestações, essas confusões, o que eu acho que os ministros podem ter medo, e o ministro Barroso em especial, é de abrir um precedente, sabe? De abrir um precedente. E aí amanhã alguém usa outro argumento para esticar mandato. Então, eu entendo o medo do ministro. Então, por que não jogar para dezembro? Né? A gente joga para dezembro, ganha um pouco mais de tempo por causa da doença, e quando chegar janeiro, faz a transferência para os novos eleitos, bonitinho, entendeu? Para não abrir o precedente, dado que tem tanto medo, né? De golpe de um lado ou golpe do outro, a gente mantém as eleições esse ano para não abrir o precedente. Ótimo, ótimo. Vamos aguardar. Deputada, muito obrigado pela entrevista, pela participação. Eu que agradeço. Façam rápido. Fiquem com Deus. Muito rápido, deputada. Muito obrigada pelo tempo da senhora. Agradeço a participação de todos, a audiência. E a gente fica por aqui com essa transmissão ao vivo.